livro ou carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, abençoe seu lar, em nome de Jesus. Se você encontrou, pode ficar de pé no seu lugar, que deixa a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler o verso 55 até o 57. Ajoelhe, amados. Pastor, tem dificuldade para achar o livro da Bíblia. Fecha a Bíblia, você vai lá no índice e você vai ler lá 1 aos Coríntios. Você vai achar o número da página da sua Bíblia. Fica fácil para você, não é isso, pastor? Fica fácil. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, fala assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Seu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Seu Deus, pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor, pela oportunidade, Senhor Deus, de estar aqui com os meus irmãos. Conserva, Senhor Deus, de ministérios, conserva do reino. Meu Deus, que essa palavra possa alcançar os corações, possa ir de encontro, Senhor Deus, a cada um de nós. Comece a ministrar, Senhor Deus, a partir de mim, aqui no altar, e vá, Senhor Deus, ao encontro de cada pessoa aqui na igreja. Que eu venha ser diminuído, Senhor Deus, e o Senhor cresça na minha vida. Que cada pessoa que está aqui, Senhor Deus, possa estar diante do Senhor, com o coração disponível, Senhor Deus, para ouvir sua voz. Com o coração, Senhor Deus, como uma terra produtiva, para receber a semente da sua palavra. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela sua palavra, que traz refrigério e alívio às nossas dores, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Posso sentar em nome de Jesus? Aleluia. Amados, aqui na carta aos Coríntios, capítulo 15, há um grito aqui, ecoando na eternidade, perguntando aonde está a morte, onde está o aguilhão. O aguilhão é aquela ferramenta que um camponês, quando alguém ia guiar um carro de boi, ia guiar um animal, era uma vara comprida que tinha um ferrão na ponta. E com aquele instrumento, aquele ferrão, você ia cutucando o animal, você ia direcionando o animal para onde você queria que o animal estivesse. O aguilhão da morte, ele guia você até uma vida eterna sem Deus. Aqui, explica para nós, em 1 Coríntios capítulo 15, fala sobre a morte, que perdeu o seu aguilhão. Mas, o interessante é que a palavra morte, no original hebraico, significa separação. É o sentido oposto de santificação. Santificação é sermos separados para Deus, e morte é sermos separados de Deus. Então a morte e a santificação são opostos, são polos diferentes, são naturezas diferentes, são fontes diferentes. A morte fala de uma separação de Deus, e a santificação ou a santidade fala de uma consagração para Deus. Mas nessa noite nós vamos abranger mais o tema morte do que o tema santidade. A morte ela é qualificada em 3 etapas, como você sabe: física, espiritual e eterna. A morte na antiguidade era temida, cultuada por povos, por culturas. Havia cultos de celebração à morte. Ela era temida como um ser invencível, como um ser que ninguém é capaz de enfrentar. A morte, então, com o seu aguilhão, foi ganhando fama, ela foi ganhando terreno aqui na raça humana. E quando se fala de morte, por ele ser o homem mais valente da face da terra, o coração dele estremecia diante desse nome. Quando nós falamos de morte, nós falamos de um ser, nós falamos de uma condição, de um espírito que foi derrotado, foi vencido pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi o único que venceu a morte, foi o único que a morte não conseguiu com o seu aguilhão separado do Pai. Foi o único que Jesus conseguiu derrotar a morte do Calvário. Mas ao falarmos dessa condição, ao falarmos desse espírito de morte, a gente tem que entender que a morte não foi criada por Deus.
Deus não cria a morte, Deus cria a vida. Na eternidade passada, quando havia só o Senhor e os seres angelicais, Deus não havia criado vida. A morte então não existia. Talvez então surja essa pergunta: pastor, aonde então foi gerada a morte? Aonde então foi criada a morte para alcançar então a raça humana, alcançar a humanidade? A morte foi gerada no coração de um querubim da guarda, chamado antigamente de Lúcifer, que hoje é Satanás, diabo, que hoje é o inimigo de nossas almas. A Bíblia diz para nós, no livro de Ezequiel, capítulo 28, Isaías 14, que ele era o querubim da guarda, ungido por Deus, e que no coração dele a soberba foi gerada, a vaidade. E a Bíblia diz que ele pecou. E esse livro de Coríntios que nós lemos aqui fala que o pavilhão da morte é o pecado. O pecado é aquele que impulsiona, que cutuca ali a morte. A morte então, ela foi gerada, promovida, ela nasceu no coração daquele anjo, daquele querubim. E aquele querubim então, ele foi separado de Deus. Ele foi distanciado porque as trevas começou a consumi-lo. Então houve, ou foi gerado, a morte espiritual e a morte eterna. Até que então não havia morte física, porque não havia então nenhum ser físico ali no céu, nenhum ser físico ali na eternidade. Mas a morte então gerada por esse ser, tomou conta dele, foi consumindo ele. E nós temos que entender que a origem dessa maldade não está em Deus. Deus é fonte de vida, Deus é fonte de eternidade. O pecado é a origem da morte, o pecado não nasceu em Deus, não está em Deus. Deus não é a origem do pecado, não é a origem da morte. Isso nasceu no interior, no coração, no espírito, de um ser que era servo do Senhor. E esse ser, então, a Bíblia diz que ele foi expulso, separado da presença do Senhor, separado da comunhão da mesa do Pai, separado da comunhão do Senhor, gerando então o chamada morte, a separação espiritual de Deus, a separação da comunhão de Deus. A partir deste momento, esse ser, ele se apossou desse espírito chamado morte. E Deus então decide criar um novo ser, feito à sua imagem e semelhança, e Deus cria você. Deus cria a mim. Deus cria cada um de nós. E quando Deus decide criar um homem, Deus fez o homem sem a presença da morte. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem destinado à condenação eterna. Deus não criou o homem destinado a uma vida separada dele. Deus criou o homem para que o homem pudesse viver uma eternidade junta, unida, em comunhão com o Pai. Deus criou o homem para que o homem tivesse seu espírito junto no espírito dele. A eternidade sempre foi propósito de Deus. A vida eterna sempre foi propósito de Deus. A morte eterna ou a morte física foi uma condição que foi gerada no coração do homem por causa da sua queda. E Deus, com a sua onisciência, Deus, com a sua infinita sabedoria e graça, Deus então ele alerta o homem para que o homem não deixasse a morte entrar na terra. Deus cria Adão e cria sua companheira chamada Eva. E Deus então chama Adão, daí uma ordem específica para Adão: de tudo aquilo que você pode comer, está ali a árvore da vida, está ali Adão, a árvore da ciência do bem e do mal, essa você não pode comer, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. É a primeira vez que a palavra morte é citada na Bíblia. Deus vai dizer para Adão: que você comer dessa árvore, vai haver uma separação entre eu e você, vai haver uma distância, um distanciamento. Nós vamos ficar longe um do outro. Eu não quero ficar longe de você, eu quero ficar próximo de você. Eu criei você, Adão, para você ser íntimo meu, para vivermos com proximidade. E Deus criou a sua vida, Deus criou a minha vida para vivermos perto dele. Deus não quer se distanciar de você, ou Deus não quer que você se afaste dele. Deus planejou você, Deus tem um propósito na sua vida para que você se aproxime dele hoje, através de Cristo. Mas somos nós que escolhemos os maus caminhos, caminhos de morte, que nos
separação. Deus não queria separação. Talvez é por isso que Deus odeia o divórcio. Porque o divórcio ele rompe, ele quebra, ele separa, ele destrói. Por isso que Deus não tem prazer em uma família desunida, quebrada, desaliançada. É por isso que o Senhor Deus é contra esse tipo de atitude, de dureza do coração humano. Porque essa palavra ela destrói o que Deus construiu. Ela destrói o projeto de Deus, o propósito de Deus. E Deus criou cada um de nós, criou para vivermos em união com Ele. Deus não queria que o homem tivesse a mesma experiência de Lúcifer. Deus não queria que o homem tivesse a mesma experiência de queda. E Deus então adverte, alerta Adão. Adão, não come, porque eu digo, se comer você vai morrer. Eu acho que esse aviso aqui é um aviso de amor, Adão. Esse não de Deus, essa proibição de Deus é uma proibição de amor. Para que Adão não tivesse a experiência ruim que aquele anjo caído agora estava vivendo, separado da graça, separado da luz do eterno, separado da comunhão do Pai. O Senhor Deus, Ele adverte Adão, mas Adão escolheu o seu próprio caminho. Diz o texto aqui em Gênesis 3:19. Depois que Adão, ele vai lá e come do fruto que Deus havia proibido. O Senhor Deus fala assim com ele: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Isaías 59, verso 2 fala assim: mas os vossos pecados fazem separação, fazem morte entre vós e o vosso Deus. É os nossos pecados que nos afastam de Deus, que gera morte espiritual, que pode gerar uma morte eterna, que gerou consequências da morte física. E por causa disso, porque Adão agora desobedeceu a voz de Deus, Adão não seguiu o conselho do Senhor, Adão seguiu o seu próprio coração, seguiu a orientação da serpente, a orientação do maligno. Agora Adão tinha uma nova consequência: a morte física. A morte física agora é estabelecida sobre o homem. A morte física agora ela começa a ser estabelecida aqui na terra. Mas Deus, pela sua graça, pela sua bondade, Ele vê Adão ainda com o seu propósito. Deus, sabendo disso, Deus pega Adão e faz uma promessa para ele que o Messias iria nascer da descendência da mulher. E Deus então expulsa Adão e Eva do paraíso, do jardim, porque o Senhor Deus fala assim: eu vou expulsar o homem do jardim para que o homem não toque na árvore da vida e viva eternamente. Se Adão e Eva comem do fruto da árvore da vida em pecado, seriam eternamente pecadores, e não havia possibilidade da graça da cruz. Então a expulsão de Deus do jardim foi graça, foi misericórdia. E muitas vezes Deus nos tira de alguns locais, é por graça e misericórdia. Muitas vezes Deus te afasta de condições, é por graça e misericórdia. Querendo preservar você, salvar você, reservar você. Deus então expulsa aqui Adão e Eva. E a gente começa a compreender, irmãos, que Deus oferta para a gente o melhor. Deus falou assim para Adão: tem cheio de árvores aqui, frutíferas. A árvore da vida você pode comer. A ciência do bem e do mal, não. Irmãos, o que Deus oferece para nós é muito melhor. O que Deus oferta para a gente é muito melhor. Deus oferece a árvore da vida, mas nós queremos a árvore da morte. Deus oferece a árvore da eternidade, mas nós queremos a árvore da mortalidade. O que Deus oferta para nós, o que Deus mostra para nós é algo de eterno, é algo santo, puro, mas nós queremos algo que é proibido. O que Deus mostra para Adão é de toda a árvore comerás livremente, até da árvore da vida você pode comer, até da árvore da vida, Adão, você pode se deleitar com ela, mas a ciência do bem e do mal não. Mas nós insistimos com aquilo que Deus não agrada, queremos tocar naquilo que Deus proibiu. Deus oferece para nós vida, Deus oferece para nós não morte. Somos nós que procuramos esse caminho, somos nós que queremos essa experiência, somos nós que damos a ela a legalidade. E pela sua infinita fidelidade e misericórdia, Deus então tirou Adão do paraíso. E o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23: porque todos pecaram e destituídos, né, separados, estão da glória de Deus. Glória é a presença. Destituídos da glória, separados da presença, nós temos
Você é alimento de serpente. Porque é isso que Deus fala para a serpente: você vai comer, rastejar, comer pó da terra. E é isso que Deus fala para o homem: olha, você vai morrer, não vai voltar o pó, e a semente vai comer o pó. Sem a presença de Deus, nós somos alimentos de serpente, alimentos de víboras, alimentos de coisa caída, de coisa imunda, alimentos de morte. E é preciso que nós nos aproximamos agora do Senhor, não pela nossa condição, mas pela condição de estarmos em Cristo. Como resolver agora esse problema? Como então tirar do meio de cada um de nós um ser que não é bem-vindo, chamado morte? Como então tirar do nosso meio um ser que agora tem legalidade? Porque o texto diz que ela começou a reinar absoluta, pegando o seu aguilhão, pegando a sua foice. Ela foi reinando de Adão até a lei, fala a Bíblia. Ela foi governando no lugar do homem. Ela foi ceifando vidas, destruindo famílias, quebrando o que vier pela frente. Começou a ser temida, cultuada, adorada. Começou a ser festejada até. Começou a ser servida, temida o tempo todo. E a Bíblia diz assim, em Romanos 5,14: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança e a redenção de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Debaixo da quebra, da desobediência de Adão, a morte ela veio soberana, reinando sobre todos, reinando sobre os patriarcas, reinando sobre Adão. Adão, agora com 930 anos, pensou assim: não, morte, eu já vivi muito. E a morte cessou Adão. A morte aumentou para um homem chamado Matusalém, que com 969 anos ele morreu. A morte tirou a vida dele. A morte chegou para um homem que tinha uma aliança com Deus, chamado Noé, íntegro, reto, temente a Deus. E a morte o levou com 950 anos. A morte chegou para um homem que era o pai da fé, chamado Abraão, e a morte o levou. A morte chegou para um homem que era o patriarca, o pai das 12 tribos de Israel, chamado Jacó, e a morte o levou também. Ela não respeitava promessas, ela não respeitava pessoas, ela não respeitava o que ninguém ou ninguém. Ela foi tragando e ceifando vidas de jovens a velhos, de mulheres a crianças, aqueles que tinham promessa com Deus ou não, porque a Bíblia diz que o dedo da lei apontava para a morte, era um milhão, e onde a lei apontava, a morte ceifava. A Bíblia diz assim para nós, em Ezequiel 18:20: a alma que pecar, esta morrerá. A lei apontava o pecado do homem, e como o homem não conseguia cumprir a lei, a morte vinha e ceifava a vida daquela pessoa. Parece que a lei ela veio para disputar ainda mais a situação do homem. A morte, além de reinar agora, ela tinha alguém que apontava para ela dizendo: aquele errou, aquele falhou, e a morte vai ceifar, tirava a vida. Difícil de cumprir as 613 leis judaicas. Como cumprir isso à risca? Como cumprir isso ali com o coração puro, íntegro? Ela foi ceifando, foi tirando. Talvez alguém pense assim: talvez um homem segundo o coração de Deus pode vencer a morte, mas a vida não venceu. A morte venceu da vida, tirou da vida. Talvez um homem que é um adorador, um sacerdote, um levita, que é capaz de fazer muitos salmos, chamados salmos, pode vencê-la, mas a morte veio e tirou a vida de Asaf. Talvez um homem mais sábio do mundo, ele tem a sabedoria para pular a morte e vencê-la, mas ela veio e levou Salomão. Como então vencer esse ser? Como vencer esse espírito? Como vencer essa condição? Como então quebrar essa legalidade? Como então nós não deixamos a morte ter mais essa legalidade nas nossas vidas? Havia uma profecia lá em Gênesis 3,15, chamada linha de sangue, que da descendência da mulher haveria um que iria nascer e iria esmagar a cabeça da serpente. A serpente era a progenitora, era aquela que gerou a morte no seu coração quando era bebê. A serpente era aquela que deu lugar ao orgulho para que o aguilhão da morte, que é o pecado, fosse gerado nela. Então, dentro da profecia desse anjo de Gênesis capítulo 3, verso 15,
cada um que tinha uma promessa, fazendo quebrar alianças com Deus, fazendo sair fora do propósito. A morte de Satanás gerou no reino persa, no homem chamado Amã, o sentimento antissemitismo de querer aniquilar toda a raça judaica. Vamos matar todos, porque se matarmos todos, o Messias não nasce. Vamos matar todos os judeus, vamos aniquilar todos, porque se eles morrerem, como então vai nascer o Messias? A promessa não é o Messias vindo da linhagem de Israel, mas vindo daquelas tribos. Vamos matar todos, assim então a morte desceria, assim então a morte prevaleceria, assim então não haveria salvação, assim então não haveria eternidade, assim então não haveria como vencê-la. E a morte foi trabalhando nisso. Satanás foi trabalhando nisso. Com a escravidão do Egito, fazendo o povo ficar escravo por 400 anos, fazendo a geração morrer em meio ao deserto, fazendo com que a promessa fosse ficando ao meio do caminho. Mas a morte não venceu. Amã não venceu. A linhagem de Jesus prevaleceu. Ela passou, rompeu aquela dificuldade. Tem uma jovem judia chamada Esther, que foi levantada por Deus. O Senhor Deus conseguiu continuar juntada até chegarmos em Jerusalém. Nós chegamos então em Jerusalém. Havia uma jovem chamada Maria, despojada de um senhor chamado José. José tinha uma aliança com aquela jovem de se casar. Aquela mulher, aquela jovem então ficou grávida do Espírito Santo, porque no ventre dela ia nascer o Messias. A promessa de Gênesis 3,15 está no ventre de Maria. Aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, aquele que ia quebrar o vínculo da morte, aquele que ia quebrar o guião da morte, aquele que a morte não teria poder sobre ele, aquele que a morte não ia ceifar, cortar o seu fio de prata, está no ventre agora de Maria. Mas então o sentimento de amor, o sentimento de morte, chega no coração de José, e ele pensou assim: ela me traiu, ela está grávida. Como pode ela estar grávida? Eu estou aliançado com ela, despojado com ela, mas eu não toquei no corpo dela. Então gerou o desejo que José a deixasse oculto. Está aqui em Mateus capítulo 1, no verso 19. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la e desonrá-la publicamente, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Se José tivesse feito isso, amados, Maria teria sido morta, apedrejada por adultério. Então a morte prevaleceria. A morte estava ali no ouvido de José, no coração dele soprando, dizendo: ela traiu você. Esse filho é uma mentira dela. Esse filho não é do Espírito Santo, não. Abandona, larga ele oculto. Mas o Santo Deus, o poderoso Senhor, ele não deixou a voz da morte e do diabo ser mais forte que a voz do Espírito Santo. O mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria, ele foi ao encontro de José. Ele não deixou que aquele pensamento de morte, aquele pensamento de trevas dominasse o coração daquele homem. Então José, ele vai ficar com Maria, ele assume Maria, ele se casa com Maria e ele cuida de Jesus. Então nós podemos dizer que a morte não venceu novamente. Se você olhar a Bíblia, você vai ver os planos da morte tentando caçar Jesus. Sem sucesso aqui com José, a morte então teve um outro parceiro. Jesus já era nascido, agora uma criança de 2 anos, e a morte então procura um jovem político, procura alguém que tinha autoridade, procura Herodes o Grande, que fez o templo. E só por ouvido de Herodes que o rei havia nascido em Belém, e Herodes então, com o sentimento de querer matar as crianças, manda caçar, matar as crianças de 2 anos para baixo. A morte estão ceifando em Jerusalém, estão ceifando em Belém, mas Deus escondeu Jesus no Egito durante 4 anos. 4 anos Jesus ficou escondido. 4 anos Jesus ficou lá, no refúgio que Deus havia criado. E nós podemos hoje dizer que a morte não venceu novamente. Todo enquanto que a morte ia com
planos, já haviam providenciado refúgio, haviam providenciado o local onde o Senhor havia de estar escondido. E o Senhor Deus, então, ele volta. Depois de 4 anos no Egito, ele volta com seus pais. Tem uma infância simples em Nazaré. O seu pai, agora adotivo, chamado José, grande homem, grande servo de Deus, havia falecido. Jesus agora com 30 anos, o ano que o profeta assumiu o ministério, o ano que o sacerdote assumiu o ministério, ele assume o seu, porque ele era profeta e sacerdote ao mesmo tempo. O ano que o rei também era coroado, e ele como rei dos reis, ele também assumiu esse tempo. Com 30 anos então ele surge nos desertos ali, querendo ser batizado. Depois de ser batizado pelo seu primo João Batista, a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado. Satanás então, com a parceria da morte, leva Jesus no pináculo do templo. Pináculo era o ponto mais alto da muralha do antigo templo de Jerusalém, e fala assim: se tu és filho de Deus, lança-te daqui embaixo. Imagino eu, irmãos, que lá embaixo estava a morte com a foice, com o guilhão, esperando o filho pular. Lá embaixo a morte esperando, e lá em cima o diabo sofrendo. Lá em cima o diabo dizendo: pula lá embaixo a morte toda. A morte seca para pegar o Filho de Deus. Mas nós entendemos aqui que Jesus, ele não deu ouvidos à voz do diabo, mas sim à voz do Espírito Santo. Jesus não deu ouvidos aqui à voz de morte. Ele não deu legalidade à morte. Por isso aquele dia a morte também não venceu. Ele passou ali pela morte. Ele foi tentado ali, uma tentação de morte. Uma tentação de morte, mas a morte não venceu. E ele foi então, durante os 3 anos e meio, juntando discípulos e servos, cuidando de pessoas, curando homens e mulheres, ressuscitando crianças e adultos. E quando chega na noite em que o Senhor há de ser traído, há de ser entregue ao Calvário, a Bíblia fala que uma angústia, um estresse grande tomou conta da sua alma, ao ponto de gritar ao céu: Pai, basta 1000 cálices. Então, existe um estresse emocional grande no corpo de Cristo, ao ponto do coração dele sofrer um ataque do miocárdio, ao ponto de ele fazer um AVC. Então ele se esforça e o sangue sai pelos poros da cabeça, porque não podia morrer de AVC, nem morrer do coração. Tem que ser morte de cruz, morte de cruz. Aquele esforço dele conter a agonia ali do Getsemane foi um esforço para superar a angústia ali da morte. A morte rodeava, fazia uma sombra ao redor dele, tentando ver o cérebro dele parar, para poder explodir, mas ele, com esforço extremo, o sangue sai pelos poros da cabeça. E nós não podemos dizer que a morte não venceu de novo. Ele passou, foi rompendo a noite, foi preso, traído, beijaram a sua face. Então pegaram aquele Senhor e foi levando então diante de Pilatos. A morte então não pega agora mais um aguilhão, não pega mais a foice, ela pega uma azorrague. Uma azorrague com 12 tiros de touros, com ossos, pedras e ferros. Coloca o Senhor em um topo de madeira e começa a andar 39 chibatadas nas costas dele. Começa a moer a carne dele, porque a carne dele era o véu que foi rasgado. E se você fizer conta 39 vezes 12, dá 468 cortes no corpo. 468 lesões na carne, aparecendo ossos, com veias estourando, com a carne pulsando, com o sangue jorrando. A morte nesse dia, ela deixou o aguilhão, pegou o zorraco. A mão daquele lictor, daquele soldado, batia ele com força, moendo a carne dele. É isso que Jesus fala: Deus escolheu moê-lo. A mão daquele soldado batia com toda a força dele, que ele tiveram que parar para que ele não morresse ali naquele corpo. Porque se ele morresse, ele não era um propósito. A morte queria levá-lo de um propósito diferente, queria levá-lo de algo que não estava no plano de Deus, que não estava no propósito de salvação. Mas ali o Senhor ele superou, ali o Senhor venceu, e nós podemos dizer que a morte não venceu mais uma vez. Ela não venceu de novo. Ela tentava, mas o Senhor sobrevivia. O Senhor foi suportando. O Senhor ele foi vencendo. Foi então carregando a cruz que ele subiu
subiu, havia cruzes até o Calvário, até o lugar da caveira. O interessante é que você vê a figura da cruz em cima do Gólgota. Parece que é uma espada cravada na cabeça da morte, na cabeça da caveira. Como se Deus realmente tivesse matado a morte de uma cruz. E foi isso que aconteceu. A espada na cabeça da caveira. O Senhor Deus então, Ele foi carregando a cruz. Jesus, filho de Deus Cordeiro, foi levando ele em cruzes até o Calvário. Quando estava lá em cima, já crucificado, depois de zombar dele, depois de cuspirem nele, depois de arrancar suas vestes, ele ficar despido, depois de ele ser chicoteado, ele ser zombado, o pulmão dele começou a falhar. Porque a morte na cruz era uma morte por asfixia. A pessoa morria com o pulmão contraído. Mas a lei proibia você oferecer um animal em sacrifício sufocado. Como então morrer na cruz? Como então ele poderia morrer sem ser sufocado se a cruz era uma morte que arrancava o ar dos pulmões? O Senhor então, ele tem que se esforçar com as mãos e os pés pendurado nos cravos. Ele levantar suas costas para que seu pulmão não fosse contraído e não morresse sufocado. A morte olhava para ele e a morte não venceu mais uma vez. E ele foi ficando ali. Foi colocado às 9 horas da manhã. Porque foi às 9 horas da manhã que, segundo a versão judaica, Deus colocou Adão no Éden. Ao mesmo dia aconteceu uma queda, por isso que começou as trevas. E às 15 horas era a hora do sacrifício que se ofertava o animal, por isso que ele morreu às 15 horas. Ele foi ficando ali, foi chegando no final da tarde, as trevas tomaram conta daquele local. Era um local de morte, uma cena de morte. Muito choro aos pés da cruz. Muitas pessoas zombando, criticando. Até o céu escureceu, até a natureza, até a criação chorava pela morte do Criador. Abandonado por muitos discípulos, aos pés da cruz só estava sua mãe e João, discípulo amado. Começaram então a zombar do Senhor, começaram então a rir dele, e o Senhor Deus estava ali. Então a Bíblia fala assim, em Mateus 27, 46, e perto da hora nona, das 15 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que estamos separados? Por que existe morte aqui? Por que existe um quadro de morte neste local? Quando Jesus ele diz essa palavra, imagina eu que a morte para a pessoa, agora é a oportunidade. Agora ele chamou o Pai de Deus. Agora os pecados nas costas dele. Agora o pecado de Adão, eu ceifei Adão, está no lombo dele. Eu ceifei Abraão, o pecado de Abraão está nas costas dele. Como eu matei Davi, o pecado de Davi está nas costas dele. Como eu matei Jacó, o pecado de Jacó está nas costas dele. E ele agora, ele grita no Calvário, aonde Deus está que nos desamparou. Consegue imaginar, irmãos, a morte subindo no Calvário? Vamos imaginar uma cena. Ela de preto, de trevas, com um aguilhão na mão e a foice, e olhando para a cruz, e Cristo gritando: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que estamos separados? Porque existe morte aqui, e a morte da pessoa é agora. Agora eu mato ele, agora eu pego ele, agora eu corto o fio de prata dele, agora você esfala a vida dele, agora eu vou destruir ele. E quando a morte aponta em cima do Calvário para bater em Cristo, ele dá um outro brado, ele dá um outro grito. Ele grita: Tetelestai. Quando ele grita Tetelestai, está consumado, irmãos. O aguilhão da morte ele bate na cruz e fica cravado na quebrada. E é por isso que Paulo fala aqui: ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte está cravado, quebrado na cruz do Calvário. O aguilhão da morte foi quebrado na cruz quando Jesus disse: está consumado. Quando Cristo ali, ele sofrendo ali, quando ele subiu a minha culpa, o meu pecado no céu, quando Jesus subiu os pecados desde Adão até o último ser humano que você entrou como Senhor, quando Cristo brada ali: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus, por que me desamparaste? Pai,
Quando ela viu aquele Jesus debilitado, ela subiu no Calvário. Se viu marchando talvez no seu cavalo verde, porque o cavalo do Apocalipse da morte é o verde, não o amarelo. O original quer ser verde. Ela subiu com o cavalo verde, com o guilhão na mão. Quando ela olha para a cruz, vê um Cristo ensanguentado, fragilizado, um Cristo com o corpo todo cortado e machucado. As pessoas tomando o inteiro, ela fala: agora, quando ela desce o cavalo, ela pega o guilhão. O grito de Jesus ecoa. Ele sai do Calvário e vai até o Santíssimo Lugar. Ele vai até o trono do Pai. Ele transcende, passa, rasga esse céu e vai até o trono do Senhor. Vai até o trono em um outro local, onde o Deus Pai está sentado governando, onde sempre esteve e sempre estará. Ele ecoou ali e ele diz: está consumado. Então nós podemos dizer que a morte não venceu de novo. Ela não venceu de novo. Jesus, ele diz: Tetelestai. A morte não venceu dele. E quando Jesus diz isso, começou a ver pequenos pontos de luz no céu. Aquelas trevas que dominavam desde o meio-dia até a hora nona, até as 15 horas, elas foram se dissipando. Porque a luz de Cristo começou a brilhar sobre os homens, pastor. A luz de Cristo começou a brilhar sobre a humanidade. E as trevas da morte foram sendo dissipadas. As trevas do juízo foram sendo eliminadas ali. A morte ela perdeu, as trevas foi dissipado, rasgado. As trevas acabaram ali. O véu rasgou de alto a baixo, porque foi a mão do Pai que rasgou de alto a baixo. Assim como o corpo do Senhor foi rasgado, assim também foi o véu. Assim como o corpo do Senhor foi o véu que foi rasgado, deu acesso a cada um de nós à presença do Pai. E por isso então as trevas foram sendo eliminadas. Quem estava aos pés da cruz começou a olhar para o céu, começou a ver luz chegando sobre a sua vida. Irmãos, nós temos que chegar a luz em Cristo. Cristo é a luz que chega, que brilha a todos os homens. Cristo é a luz que alcança os nossos corações. Cristo é a luz que chega para a nossa vida. Cristo é a luz que dissipa as trevas da morte, trevas de morte. Ele venceu a morte. E até a Bíblia diz assim, em Mateus 27, 31: e eis que o véu do templo foi rasgado em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Eu fiquei lendo esse texto hoje, e eu achei uma coisa tremenda aqui. Você lembra quando Deus ia falar com Moisés? Quando Deus falava com Moisés, a Bíblia fala que o Monte Sinai ele tremia, ele fumegava, ele tremia, porque Deus descia ali. Quando Cristo morreu, o véu foi rasgado, a terra tremeu, porque a presença de Deus ela volta para o homem, porque a presença de Deus ela volta para a terra, porque a morte perdeu a eternidade, porque a morte perdeu o domínio. Deus agora passa a ter domínio agora sobre cada um de nós. A terra tremeu ali, porque a glória de Deus agora era possível ser manifestada a cada um de nós. A glória que perdemos lá no Éden, a glória que perdemos por causa do pecado, Cristo a devolveu. E agora a terra treme, porque o Pai está de volta. E quando o Pai está de volta, até as pedras louvam o Senhor, até as pedras clamam o Senhor. Olha só, em Lucas 19, 40 fala assim: eu vos digo, se vocês, respondeu ele, se calarem, até as pedras clamarão. O texto aqui fala que a terra tremeu e as pedras se fenderam. Quando a pedra se fendeu, houve um ruído. Era a natureza glorificando o Senhor pela redenção humana. Era as pedras louvando a Deus por o Pai Criador ser de volta de novo, ali, aliançado com a sua criação. As pedras clamaram ali, glorificaram a Deus naquele momento ali no Calvário. E se a pedra é capaz de louvar, por que você não é? E se as pedras eram capazes de adorar o nome do Senhor, por que nós não somos capazes? Porque se vocês não clamarem, até as pedras clamarão. Quando as pedras se perderam ali, o ruído da pedra chegou lá no céu como um som de adoração ao Altíssimo, como um som de adoração a Deus. E quando houve isso, é hora então de testemunhar. O texto fala aqui que muitos dos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. A morte então começa a ver, sabe o que, irmãos? Sem o guilhão nas mãos, sem a foice nas mãos, ela então agora perde a chave. A chave que está, a chave da morte e do
pode testemunhar a vida, porque a morte não venceu. Talvez a morte está rodeando, tentando, mas Cristo, Ele triunfou na cruz. A Bíblia diz que a cédula, o espírito que era contra nós, ele foi removido, ele foi rasgado e foi cravado na cruz. Ele estava lá pendurado, junto com o pneu da morte. Cristo, Ele triunfou na cruz. Cristo, Ele triunfou sobre a morte. A morte não pôde vencer. Apesar de tantas tentativas, Jesus, Ele venceu. Ele venceu ao ponto que a morte vai ter que devolver os mortos que nela estavam. Tem Apocalipse. Então a morte devolveu os mortos que nela estavam. A vitória foi tão grande que Jesus nem aceitou. Não, aquele que se levou lá atrás, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Adão, devolve para mim. Lá em Apocalipse fala, irmãos, que a morte vai ter que devolver os mortos que nela habitam. Porque ela perdeu de tal maneira que nem os que ela consumiu para trás pertenceram a nós, pertence ao Senhor. Aqueles que morreram no Senhor, outrora, há tempos atrás, o resgate foi tão grande, a eficácia do sangue foi tão linda, que o sangue de Cristo purificou para trás e para frente. O sangue de Cristo, Ele salvou, purificou, não apenas uma vez, não apenas naquele dia, não apenas naquela tarde, mas a linha de sangue, ela correu até Gênesis 3,15 e corre durante toda a eternidade. E por isso que a morte tem que devolver agora, porque ela perdeu. Ela perdeu no passado, ela perdeu na cruz, ela perde hoje e perderá no futuro. Em nenhum momento ela venceu ou vencerá o Senhor. Em nenhum momento ela venceu, ela pode vencer Jesus, porque Ele triunfou na cruz. Então a Bíblia diz assim para nós, para encerrarmos, Apocalipse 21, verso 4: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. A morte não existirá, irmãos. A morte hoje tem vida. A morte hoje que causa dor, sofrimento, que causa separação, que dizima famílias, que separa casais, que tira o filho do colo da mãe, que tira o marido do leito da esposa, que tira a esposa da comunhão com o marido. A morte que destrói famílias, como destruiu o Jardão, como fez Caim matar o seu irmão. Porque a morte ela vem para acabar com as famílias, ela vem para destruir aquilo que Deus estabeleceu. Aqui ela não existe mais. Não haverá mais dor nem pranto, não haverá mais luto no céu, não haverá mais luto. Na eternidade do Senhor não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá separação, não haverá distanciamento, não haverá falta de comunhão com Ele, porque a morte já não existirá. Só existirá a comunhão, comunhão da mesa do Senhor, comunhão da ceia do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, porque a morte não venceu, e por isso hoje podemos estar à mesa com o Senhor. Amém? Vamos agora ao Senhor.